professor Rony Miller, professor de Direito Penal. Quero dar as boas-vindas a vocês, alunos do WL Concursos. Bom, como eu disse, nós hoje começaremos a tratar o crime de roubo, ainda crimes contra o patrimônio, o bem jurídico tutelado aqui, o patrimônio. Só recapitulando, mas Rony, o que é bem jurídico? O que quer dizer bem jurídico? Como eu sempre digo a vocês, bem jurídico é aquilo para o que aquele crime nasceu para proteger. O crime nasceu para proteger o quê? Esse é o seu bem jurídico. Quando eu estou diante de um crime de roubo, esse crime nasceu para proteger o meu patrimônio. Então, o objeto jurídico ou o bem jurídico, o objeto jurídico desse crime é o meu patrimônio. O crime de roubo visa proteger o meu patrimônio. Está aqui o bem jurídico tutelado, está aqui o bem jurídico protegido. É o conjunto de bens que uma pessoa detém. Esse é o objeto jurídico do crime de roubo. Professor, e o objeto material? Só recapitulando, o que é objeto material? O que quer dizer objeto material? O que é isso, Miller? Pessoal, nós temos um conceito que vai nos ajudar bastante quando a gente falar em objeto material. Um conceito bem tranquilo, um conceito bem prático de objeto material. O que é isso, Miller? Aqui, pessoal, o objeto material nada mais é do que uma pessoa ou uma coisa para a qual eu dirijo a minha conduta criminosa. Anotem isso aí, pessoal. Anotem isso que é interessante. O que é o objeto material de um crime? Uma coisa ou uma pessoa para a qual eu dirijo a minha conduta criminosa. E a minha conduta criminosa no crime de roubo, ela é dirigida contra o quê? Contra uma pessoa. Então, o objeto material do crime de roubo é uma pessoa. A pessoa que teve o bem subtraído mediante violência e grave ameaça. Esse é o objeto material do crime de roubo. Mas, bom, agora que nós já definimos, agora que a gente já trouxe a ideia dos objetos do crime de roubo, o seu objeto jurídico, o seu bem jurídico tutelado, o patrimônio e o seu objeto material, a pessoa, a gente passa a falar agora do seu conceito. O que estabelece o roubo? O que é o roubo? De acordo com o artigo 157 do Código Penal, roubo nada mais é do que subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de ter havido reduzido por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Então, pessoal, diferente do furto que nós vimos na aula passada, aonde eu subtrairia também uma coisa móvel alheia, mas sem o emprego de violência ou grave ameaça. Essa é a principal diferença para nós separarmos um furto de um roubo. O roubo sempre exigirá o emprego de violência ou grave ameaça para que ele seja caracterizado. Essa é uma informação importante para nós separarmos esses dois dispositivos. Bom, mas professor, por que o crime de roubo ele é chamado de crime complexo? Qual que é a ideia de nós falarmos que o roubo é um crime complexo? Por que ele é um crime complexo? Qual que é a definição disso? Pessoal, uma classificação de crimes, uma classificação doutrinária, quando nós fazemos a classificação de um crime, quanto ao seu modo de formação, como ao tipo, como esse crime foi formado, nós podemos falar que o crime ele é simples, quando ele é formado por um único tipo penal. Ou ele pode ser complexo. O que é um crime complexo? Ele foi formado pela fusão
de dois dispositivos, pela fusão de dois outros crimes. E o crime de roubo, na sua essência, ele é formado pela fusão de um crime de furto, artigo 155 do Código Penal, com o artigo 129 do Código Penal, lesão corporal, ou com o artigo 147 do Código Penal, que é a ameaça. Então, normalmente, o crime de roubo ele é complexo porque ele é formado pelo artigos 155 mais o 129 ou o artigo 155 mais o artigo 147, todos do Código Penal. Ah, ótimo, olha que bacana aí. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos que o roubo trata-se, sim, de um crime complexo. Por quê? Porque ele é formado pela fusão, pela junção de dois outros tipos penais. Essa é a disposição que nós temos aqui. Bom, aí, pessoal, alguns outros fatos que eu acho interessante de nós discutirmos, até para a gente dirimir alguns problemas. Primeiro deles, princípio da insignificância. Princípio da insignificância. Professor, princípio da insignificância ou princípio do crime de bagatela é compatível com o crime de roubo? Eu posso dizer que se eu roubar um objeto de pequeno valor, ou se eu roubar R$5, R$2 de uma pessoa, poderei alegar em minha defesa o princípio da insignificância ou o princípio da bagatela? Pessoal, nas nossas provas seremos categóricos em afirmar a incompatibilidade do princípio da insignificância ou do crime de bagatela com o crime de roubo. Mas por que, professor? Devido ao grau de lesão provocada pelo crime de roubo. Porque o crime de roubo há o emprego de violência e grave ameaça e não há a possibilidade de praticarmos uma violência ou uma grave ameaça que vai afastar a aplicação do crime de roubo. Então, se eu, mediante violência ou grave ameaça, buscar subtrair um objeto alheio móvel por menor valor que ele tenha, não poderei alegar em minha defesa a aplicação do princípio da insignificância. Então, pessoal, isso aqui já é para a gente marcar na prova sem medo de errar. Princípio da insignificância não é compatível com a prática do crime de roubo, em nenhuma das suas espécies. E a segunda ideia, professor? Roubo privilegiado. Isso é possível? Bom, a gente pode fazer uma analogia aqui e levarmos lá de volta para o crime de furto. O crime de furto, sim, era possível falarmos em furto privilegiado até pela própria previsão legal, onde o dispositivo falava se a coisa for de pequeno valor, se o objeto furtado for de pequeno valor. O que é uma coisa de pequeno valor? Até um salário mínimo. Se o agente criminoso for primário, seria possível a aplicação do chamado furto privilegiado. O juiz substituiria a pena privativa de liberdade de reclusão por uma pena de detenção, diminuiria ela de uma porcentagem ou aplicaria somente a pena de multa. Para o crime de roubo, por ausência dessa previsão, não existe a possibilidade do chamado roubo privilegiado. Nós não podemos falar em roubo privilegiado. Então, pessoal, já dois temazinhos que vale a pena um destaque no nosso caderno. Qual? Incompatibilidade do roubo com o princípio da insignificância e impossibilidade de aplicação de roubo privilegiado. Agora vem uma discussão um pouco mais aprofundada. Professor, mas e o chamado roubo de uso? Isso é possível, professor?
nós falarmos no chamado roubo de uso, porque o furto de uso nós vimos também em aulas anteriores, quando tratamos do crime de furto, que era perfeitamente possível falar em furto de uso, desde que eu não tivesse na minha subtração o chamado ânimos de assenhoramento. O que é isso? Vontade de ficar com a coisa para mim. Se eu não tiver vontade de ficar com a coisa para mim, não vai ficar caracterizado o crime de furto, porque é imprescindível no crime de furto que eu queira ficar com a coisa para mim, para si ou para outrem. Quando eu não tenho essa vontade, não tenho esse desejo e devolvo a coisa no mesmo estado, na mesma cidade, que é o mesmo local, sem que ele tenha sido danificado, é perfeitamente a aplicação do chamado furto de uso. Mas só lembrando, é importante que na prova vocês tenham a atenção de que o examinador vai destacar para você que vai ficar caracterizado o furto de uso porque o indivíduo não tinha o ânimos de assenhoramento, ele não tinha vontade de ficar com a coisa para si ou para outrem. Isso é interessante, isso é bom que a gente relembre disso. Bom, Miller, mas e no furto, no roubo de uso? Eu emprego violência, emprego grave ameaça para subtrair uma coisa que eu só quero usar. Eu quero pegar uma moto ali na festa que eu estou para me ir embora para minha casa porque é muito longe e eu, mediante grave ameaça, subtraio essa moto, vou para uma esquina da minha casa, deixo a moto bonitinha como ela estava e vou embora para minha casa. Vou poder alegar roubo de uso. Pessoal, mais uma vez, marquem aí na nossa prova, não se admite roubo de uso. Não posso alegar o chamado roubo de uso. Por que eu não posso falar em roubo de uso? Pelo emprego da violência e da grave ameaça na subtração. Quando eu empreguei violência e grave ameaça para subtrair a coisa alheia móvel e eu inverti a posse dessa coisa e fiquei com essa posse dessa coisa de maneira desvigiada, mesmo que por um instante, ficou caracterizado o crime de roubo. O crime se consumou. Então, pessoal, lembrando, princípio da insignificância, não se fala no roubo. Roubo de uso, não temos roubo de uso. Mas, Miller, e o chamado crime impossível? Crime impossível. O que caracteriza, só relembrando aí, pessoal, o que caracteriza o crime impossível? Tarcísio, bem-vindo aí, meu irmão. Que satisfação ver você aqui. Martins, Juan. Muito bom, pessoal. Obrigado por estarem aqui conosco. E também aqui, o Tylon, Gleice, Igor, Jordevan, Letícia, Lucas, Otávio, Parente, Tiago. Vamos continuar aí, pessoal. Crime impossível. O que caracteriza o crime impossível? Pessoal, nós temos dois tipos de crimes impossíveis. Quais os dois tipos de crimes impossíveis? Nós temos crime impossível por absoluta ineficácia do meio, o objeto que eu escolhi para praticar o crime não me fornece condições para que o crime se consuma. Por mais que eu insista, por mais que eu persista, eu jamais conseguirei chegar ao resultado, porque aquele meio que eu escolhi não é capaz de produzir o resultado. Quero matar uma pessoa saudável com um copo de água com açúcar. Isso jamais será possível. Por quê? Porque ela é perfeitamente saudável e um copo de água com açúcar não vai ter condições de matá-la. Se essa pessoa for diabética, professor, opa, agora esse meio ele é eficaz, agora esse meio tem capacidade para matar essa pessoa. E se ela não morrer, vai ficar caracterizado tentativa de homicídio. Bom, a primeira espécie então de crime impossível por absoluta ineficácia do meio. E a segunda, por absoluta impropriedade do objeto.
o objeto material para o crime não é próprio, não é possível praticar aquele crime naquele objeto material. Exemplo, Miller, na aula passada do furto, qual o exemplo que nós demos? Eu querer subtrair um prédio. Não consigo, por quê? Porque para ser objeto material do crime de furto, precisa ser uma coisa móvel, alheia. E o prédio é uma coisa imóvel. Outra coisa interessante, eu até lembro, os meninos da graduação vão lembrar, um peixe em alto mar é um objeto material impróprio do crime de furto. Por quê? É uma coisa que nunca foi de ninguém, coisa que nunca, resnúlios, coisa que nunca foi de ninguém, não pode ser objeto material de furto. Por quê? Não pertence a uma pessoa. Então, pessoal, os dois tipos de crimes impossíveis que nós temos são esses. Crime impossível por absoluta ineficácia do meio ou crime impossível por absoluta impropriedade do objeto material. Mas o que isso tem a ver com o crime de roubo? Imaginem que alguém querendo subtrair um dinheiro seu, chegue, te aborde, armado, aponta a arma para você e fala, passa a sua carteira agora, com todo o dinheiro que você está dentro da carteira. Você pega, levanta as mãos e diz, mão, eu não tenho nem R$1, nem a carteira eu estou aqui, não tem nada nos bolsos. O cara guarda a pistola e vai embora. O cara guarda a sua arma e vai embora. E aí, Miller? Tentativa de roubo? Roubo consumado? Ou crime impossível? Pessoal, olha o que nós vamos adotar aqui. Para a nossa prova, nós iremos caracterizar isso como crime impossível. Por que crime impossível? O roubo não tutela, não protege o patrimônio. O objeto jurídico, o bem jurídico tutelado pelo crime de roubo é o patrimônio. Então, se o roubo tutela, se o roubo protege o patrimônio, o que eu tenho aqui? Em algum momento, o patrimônio daquela pessoa correu o risco de ser lesionado? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Miller, mas vem cá, eu já ouvi dizer que o crime de roubo é um crime pluriofensivo. Isso é verdade? O crime de roubo é um crime pluriofensivo? Vamos lá. Pluriofensivo. O crime de roubo é um crime pluriofensivo? É. O crime de roubo é um crime pluriofensivo. Mas por que ele é um crime pluriofensivo? Porque ele tutela, ele protege mais de um bem jurídico. Ele visa proteger mais de um bem jurídico. Qual? Além do patrimônio, ele visa proteger a minha integridade física. Além da minha integridade física, ele também visa proteger, como nós vamos ver no roubo qualificado, o latrocínio, a vida. Então, pessoal, guardem isso que eu vou dizer para vocês. Para a nossa prova, lá na nossa prova, o que eu vou colocar na minha prova quando isso ficar caracterizado? O roubo, ele é compatível com o crime impossível. O roubo é compatível com o crime impossível, desde que eu não tenha nenhum objeto material para ser subtraído. E o que caracteriza o crime impossível? É uma causa excludente de tipicidade. Afasta o tipo penal. Qual tipo penal? Afasta o tipo penal do roubo. Com certeza, afasta o tipo penal do roubo. E o agente responde pelos atos até então praticados. O indivíduo, o criminoso aqui, ele vai responder pelos atos que ele praticou até aquele momento. E quais são, Miller? Nesse caso, pessoal, o indivíduo vai responder pelo crime de ameaça. Não vai responder pelo roubo, nem pela tentativa de roubo, porque o crime impossível afasta, inclusive, a tentativa. Mas vai responder pela ameaça, por ter prometido àquele indivíduo um mal injusto e grave. Um mal que a pessoa não estava obrigada a suportar e que era verossímil, capaz de ser realizado. Tranquilos? Pessoal, então com isso, concluímos essa primeira etapa. Para caracterizar o crime de roubo, é fundamental que tenhamos a aplicação
de 2 elementos: violência ou grave ameaça à pessoa. Mas, professor, como que se dá isso? Vamos ver aqui. Bom, ótimo. Quando se fala em roubo, nós temos alguns tipos de roubo que são bem caracterizados, bem práticos. Vamos iniciar aqui falando do primeiro: roubo próprio e o chamado roubo impróprio. Professor, qual a diferença em se falar de um roubo próprio para um roubo impróprio? Pessoal, o momento em que a violência ou a grave ameaça são empregados com o intuito de subtrair a coisa alheia móvel. Quando eu tenho o chamado roubo próprio, quando a violência ou a grave ameaça são empregadas no momento da subtração ou antes da subtração. Então eu tenho o chamado roubo próprio quando eu aplico violência e grave ameaça para subtrair a coisa alheia móvel antes de eu ter a posse da coisa alheia móvel, ou quando eu estou tendo a posse da coisa alheia móvel. É simultâneo. A violência e a grave ameaça, ela é simultânea ao emprego da violência e da grave ameaça, ou ela é anterior. Primeiro eu aplico violência e grave ameaça e subtraio a coisa. Ou, no momento em que eu estou subtraindo a coisa, eu aplico violência e grave ameaça. Essa é a característica principal do roubo próprio. Já no roubo impróprio, a violência e a grave ameaça só são empregadas depois que eu já tenho a posse da coisa. É como se eu começasse o crime querendo praticar um furto. A ideia se dá dessa maneira: eu quero furtar e começo a furtar, mas de repente eu me deparo com o possuidor ou com a pessoa que detém esse objeto. E para garantir, para assegurar a posse desse bem, eu emprego violência e grave ameaça para que eu possa continuar na posse desse objeto. Então, pessoal, a diferença é bem clara. No roubo próprio, a violência e a grave ameaça são empregadas durante a subtração ou antes da subtração. No roubo impróprio, a violência e a grave ameaça são empregadas depois que eu já subtraí a coisa. Aqui, a finalidade da violência e da grave ameaça é subtrair o objeto. Eu emprego violência, eu emprego grave ameaça para subtrair o objeto. Aqui, a finalidade da violência, a finalidade da grave ameaça é para assegurar a posse sobre o objeto que eu já subtraí. Essa é a principal diferença entre o roubo próprio e o roubo impróprio. Bom, mas Rony, a gente está falando tanto de roubo próprio, roubo impróprio, mas eu também já ouvi falar que para a caracterização do roubo, como já foi dito aqui anteriormente, é imprescindível que a gente utilize de quê? De violência ou grave ameaça. Então eu quero falar um pouquinho agora para vocês sobre esses tipos, essa forma de execução do crime de roubo que se dá através da violência ou da grave ameaça. Porque nós temos alguns tipos de violência, vamos a elas. Vou colocar aqui no quadro. Violência. Violência. Quais são as violências que nós temos aqui, Miller? A primeira, violência própria. Violência própria. Segunda, violência imprópria. A violência, ela pode ser também física ou moral.
A violência também pode ser física ou moral. Como que se dá isso, pessoal? Primeiro, o que é a violência própria? É aquela onde eu utilizo de força física ou força moral sobre a pessoa. A violência física é, na essência, a violência e a grave ameaça que o próprio dispositivo traz para a gente. Miller, como assim? Vamos lá, pessoal, olha como que eu tenho aqui. A violência física, chamada de vis corporalis ou vis, como que se dá essa violência física? Ela se dá através de socos, pontapés, pauladas. Essa é a violência física que se dá sobre a pessoa. E a violência moral, Miller? A violência moral é a chamada grave ameaça. O que é a grave ameaça? É quando você promete a uma pessoa um mal injusto e grave, verossímil, capaz de ser realizado, capaz de produzir um efeito verdadeiro. Essa é a violência moral. Bom, Miller, eu já entendi então que a violência própria é aquela que se dá sobre a pessoa através de força física ou através de uma ameaça, a violência moral. E a violência imprópria? Que tipo de violência é essa? Pessoal, a violência imprópria é aquela que você utiliza qualquer outro subterfúgio, qualquer outro artifício que não seja nem a força física, nem a força moral, nem a violência à pessoa na forma física, nem a ameaça, mas você utiliza de um outro subterfúgio para incapacitar essa pessoa de resistir ao seu ato. Qual o exemplo mais fácil da gente poder compreender? O Boa Noite Cinderela. O Boa Noite Cinderela é um exemplo clássico da aplicação da violência imprópria, porque você reduz a capacidade de resistência da vítima, impossibilita a vítima de resistir, praticando assim a subtração. Você dá o remedinho para ela, a pessoa dorme, enquanto ela está dormindo, você subtrai a coisa alheia móvel dessa pessoa. Então, quando se fala em roubo, eu preciso empregar ou a violência própria, que se dá através da força física ou da força moral, ou a violência imprópria, que se dá através de um outro artifício que não seja nem a força física, nem a força moral, para que eu possa reduzir a capacidade de resistência dela. Outro exemplo é embebedar uma pessoa, deixar a pessoa completamente embriagada para que eu possa praticar a conduta criminosa contra ela. Tranquilos, pessoal? Bem entendido aí a diferença entre violência própria e violência imprópria. É interessante, pessoal, depois a gente poder dar uma recapitulada e ler isso aí com atenção e não confundir roubo próprio, que é aquele onde a violência é empregada antes de eu obter o objeto ou na hora que eu estou praticando a subtração do objeto, e roubo impróprio, que é quando eu emprego a violência depois que eu já tenho o objeto comigo nas minhas mãos. Não confundir com violência própria e violência imprópria. É muito interessante isso, porque numa prova, o examinador pode colocar lá para vocês o seguinte, colocar a definição de roubo próprio e te dar o conceito de violência própria. Então fiquem atentos para isso, porque é um peguinha muito bobo e a gente não pode confundir os dois elementos. Tranquilos? Segue aí, pessoal. Me perguntaram agora há pouco, professor, a trombada, ela vai caracterizar roubo ou furto? Lembram o famoso trombadinha? O indivíduo vem, tromba em você, ao esbarrar em você, você dá uma bambeada, às vezes até cai, e ele aproveita esse momento de fragilidade, aproveita esse momento de distração, e ali ele subtrai uma coisa alheia, móvel sua. Pessoal, coloquem para a nossa prova, vamos adotar o seguinte posicionamento. Se essa trombada teve capacidade de lhe causar alguma lesão, vai ficar caracterizado o crime de roubo. Se essa trombada não teve capacidade de lhe causar uma lesão, você deu uma bambeada, tremeu daqui, ou até às vezes caiu,
se levantou, mas não teve qualquer tipo de lesão, então vai ficar caracterizado o crime de furto e não o crime de roubo. Tudo bem? Bom, seguindo, pessoal, eu quero fazer com vocês aqui a classificação desse crime de roubo e a gente passa para suas formas qualificadas. Primeira classificação que eu gosto de falar muito com vocês: os sujeitos desse crime. Quem são os sujeitos desse crime? Quem pratica, sujeito ativo, quem sofre o crime, titular do bem jurídico tutelado, aquele que sofre a conduta criminosa. Aí a gente vem. Trata-se de um crime comum, Miller? Sim, trata-se de um crime comum. Por que que o crime de roubo é um crime comum? Porque qualquer pessoa pode praticá-lo. O tipo penal não exige qualidade especial do agente que vai cometer a conduta criminosa. Por essa razão, o crime é sim um crime comum. Volta comigo. Miller, o que mais que nós temos em relação a essa classificação? Crime material. Por que que o crime é material? Porque o resultado precisa ser produzido. Para a caracterização do crime de roubo, eu preciso efetivamente subtrair o patrimônio, preciso subtrair uma coisa alheia móvel. Por isso que trata-se de um crime material. Crime instantâneo acontece no exato momento em que eu subtraio a coisa alheia móvel. Por isso que trata-se de um crime instantâneo. Se consuma no exato momento em que eu subtraí a coisa, o crime se consumou. Aí vem lá, Miller, mas efetivamente, quando é que o crime de roubo se consuma? Quando, com o emprego de violência e grave ameaça, eu inverto a posse da coisa alheia móvel. De forma, pessoal, mesmo que por um instante, de forma que eu possa me desfazer, que eu possa me dispor dessa coisa de forma livre. Então, o crime de roubo ele vai se consumar nesse exato momento. No exato momento em que eu, com o emprego de violência, com o emprego de grave ameaça, eu subtraio a coisa alheia móvel. É mais, Miller, nós temos em relação ao crime de roubo. Trata-se de um crime de forma livre. Por que que trata-se de um crime de forma livre? Porque ele pode ser executado, ele pode ser praticado de qualquer maneira. Não existe um tipo específico como eu devo cometer o crime. O tipo penal não fala como eu devo subtrair, como eu devo empregar a violência e a grave ameaça. Por isso que é um crime de forma livre. Trata-se de um crime monossubjetivo. Miller, por que é um crime monossubjetivo? Porque esse tipo penal, esse crime, pode ser executado por uma só pessoa. Uma pessoa sozinha é capaz de praticar o crime de roubo. Trata-se também de um crime plurissubsistente. Miller, o que é um crime plurissubsistente? Trata-se de crime plurissubsistente porque ele admite tentativa. O simples ato de admitir tentativa caracteriza esse crime como um crime plurissubsistente. Significa dizer que as fases do crime, cogitação, preparação, execução e consumação, acontecem em momentos distintos e eu posso iniciar a execução de um roubo, iniciar o emprego de violência e grave ameaça e não conseguir subtrair a coisa alheia móvel por força alheia à minha vontade. Por isso que ele admite tentativa. Trata-se também de um crime de dano. Por que é um crime de dano? Porque o bem jurídico tutelado aqui, ele é efetivamente lesionado. Se o bem jurídico aqui, que é o patrimônio, não for efetivamente lesionado, não podemos falar em crime de roubo. Então, eu preciso lesionar o bem jurídico. Bom, pessoal, fizemos as principais classificações. Então, deixando isso agora, a gente passa a falar do chamado roubo circunstanciado ou roubo agravado. Rony, o que é isso? O que significa isso? O parágrafo 2º
traz para a gente o parágrafo 2º do artigo 157, traz para a gente o chamado roubo circunstanciado ou roubo agravado. Na verdade, pessoal, nada mais é do que uma majorante ou uma causa especial de aumento de pena. O que significa dizer isso, Rony? Uma causa especial de aumento de pena? Porque o legislador utilizou um método, escolheu um método para aumentar a pena em forma de fração. Todas as vezes que o legislador fizer isso, aumentar a pena em uma porcentagem em forma de fração, nós estamos diante de uma majorante ou de uma causa especial de aumento de pena. Olha o que diz o artigo 155 no seu parágrafo 2º. Se aumenta-se a pena de 1/3 até a metade, se ficar caracterizado o roubo impróprio. Olha o que nós temos, pessoal. Vamos lá. Nas mesmas, a pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Primeiro, se a violência ou a grave ameaça é exercida com o emprego de arma. Então, a primeira possibilidade da pena do crime de roubo aumentar de 1/3 até a metade é se o roubo for praticado com o uso de arma. Pessoal, aí cuidado. Aqui não é só arma de fogo. Muita gente pode se confundir, muita gente pode entender aqui. Crislane, bem-vinda, Crislane. Te vi aqui agora. Que satisfação você estar aqui. O que nós temos aqui, pessoal? Arma não será só arma de fogo. Será qualquer arma. Aí eu vou definir arma em 2 tipos. Arma própria e arma imprópria. Qual a diferença, Miller, entre arma própria e arma imprópria? A diferença é bem tranquila. Eu tenho armas próprias quando estes instrumentos foram criados, destinados, já com a finalidade de ataque ou defesa. Então, eu tenho uma chamada arma própria quando o objeto ele foi criado com a finalidade de ataque ou defesa. Então, quer dizer que o escudo é uma arma própria? Sim, o escudo é uma arma própria. Por quê? Porque foi um instrumento criado com o fim de defesa. O que mais, Miller, que nós temos? Um punhal é uma arma própria? Sim, um punhal é uma arma própria. Por quê? Porque foi um objeto criado com o fim de ataque. Beleza. Miller, e a arma imprópria? O que caracteriza uma arma imprópria? Pessoal, arma imprópria é qualquer objeto que tenha a capacidade de causar uma lesão ao indivíduo no caso concreto. Então, um pedaço de pau pode ser uma arma imprópria? Pode. Um garfo pode ser uma arma imprópria? Pode. A faca de mesa, faca de pão pode ser considerada arma? Sim. Por quê? São objetos que têm capacidade de causar uma lesão ao indivíduo de acordo com o caso concreto. Então, tudo isso tem a capacidade de aumentar a pena do crime de furto, do crime de roubo, se eu praticar o crime de roubo com a utilização de algum desses instrumentos. A arma própria, aquelas criadas com o fim de ataque ou defesa, ou a arma imprópria, aquela criada com o fim diverso. Não foi criada com o fim de ataque ou defesa, mas tem capacidade de lesionar o indivíduo. Segunda espécie majorante, se há o concurso de 2 ou mais pessoas. Pessoal, já vamos matar a charada, porque o que pode cair para a gente? Eu pratico um roubo junto com um menor. E agora? Vou responder pelo chamado roubo com a causa especial de aumento de pena do concurso de pessoas? Vou sim. Vou responder com essa causa especial de aumento de pena? Sim, independente de ser menor. E ainda vou responder pela corrupção de menor. Então, vou responder em concurso de crimes, um concurso formal de crimes, onde através de uma única conduta eu pratiquei 2 crimes.
a corrupção de menores e também o crime de roubo com a causa especial de aumento de pena pelo concurso. Por quê? Porque aqui fala que o crime de roubo vai ser aumentado a pena se praticado por 2 ou mais pessoas. Não especifica que estas pessoas devem ser todas agentes capazes ou não. Então posso praticar um crime de roubo com um doente mental que mesmo assim vou responder pelo crime na sua forma majorada com a causa especial de aumento de pena. Terceiro, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Pessoal, vou chamar a atenção de vocês para um detalhe a respeito dessa majorante. Para que o agente, o criminoso, para que ele possa responder pelo roubo com essa causa especial de aumento de pena, é preciso que ele saiba, ele tenha certeza que ele está praticando um crime de roubo contra uma pessoa que está no transporte de valores. Ele tem que saber. Se ele não souber que aquela pessoa está desenvolvendo a atividade de transporte de valores, isso aqui serve para o office boy, isso aqui serve para o carro forte. Então, nesse caso, pessoal, ele vai responder pela majorante só se ele souber. Outra coisa interessante, e se for o próprio proprietário, se for o dono dos objetos ou dos valores que está transportando para o banco para fazer o depósito, e eu souber disso e praticar o crime de roubo contra esse indivíduo, vai aplicar a minha majorante? Não vai. Não vai. Para que, se a subtração for do proprietário dos objetos, essa majorante não se aplica. Essa majorante só vai ser aplicada se eu praticar essa conduta contra o empregado, contra o indivíduo que não é dono dos objetos ou do valor, e esse indivíduo está no transporte desses valores ou desse objeto, e eu, como criminoso, sei disso. Então, só dessa forma, tá, pessoal? Segue aqui. Se o agente mantém a vítima, 5. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Pessoal, essa majorante vai ser aplicada de forma bem objetiva. Como? Se eu fizer o transporte desse veículo que eu roubei para outro estado ou para o exterior. Mais uma vez, como lá no crime de furto, muito se discutiu, admite tentativa? Pessoal, é perfeitamente possível falar na tentativa dessa majorante, tá? Sem problema algum. Se eu for pego tentando levar esse veículo para outro estado ou para o exterior e por força alheia à minha vontade eu não consigo levar, eu vou responder pela tentativa desse roubo com a causa especial de aumento de pena, o roubo majorado, ok? E a última majorante que nós temos é se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. O que nós temos aqui, pessoal? A seguinte situação. A restrição da liberdade desse indivíduo, ela deve se dar pelo tempo exato da subtração. Eu não posso manter esse indivíduo por mais tempo, senão vai ficar caracterizado sequestro ou cárcere privado. Sequestro e cárcere privado. Então, qual que é a ideia aqui? É manter o indivíduo num ambiente confinado pelo tempo em que eu pratico a subtração da coisa alheia móvel, onde eu já empreguei a violência e a grave ameaça. Assim que foi feita a subtração, esses indivíduos são colocados em liberdade ou é dado a eles a oportunidade, a possibilidade de saírem daquele ambiente confinado. Essa é a forma que nós temos. Bom, antes da gente concluir aqui, porque não quero tratar de forma apressada, a gente fala disso na próxima aula e conclui falando do furto qualificado, eu quero tratar algumas ideias aqui com vocês. Concurso de pessoas no crime de furto. Como assim, Miller? Um concurso de pessoas? Imagine a situação.
O indivíduo entra num ônibus e, mediante violência e grave ameaça, subtrai os objetos de todas as pessoas que estão ali naquele ônibus. 10 pessoas estavam dentro daquele ônibus. E aí, Miller, esse indivíduo vai responder por um furto ou por um roubo, ou ele vai responder por 10 roubos? Pessoal, aqui, como o indivíduo aplicou violência e grave ameaça e subtraiu objetos de pessoas diferentes, ele vai responder pelos 10 roubos. Agora tem duas pessoas juntas. Eu aplico violência essas duas pessoas, mas levo o relógio somente de uma delas. Nesse caso, o indivíduo vai responder por um crime de roubo. Então, atentem para isso. Nas provas, costuma-se falar muito daquelas invasões de prédios, onde o indivíduo invade um único prédio, só que subtrai os objetos de todos os apartamentos. Ele vai responder pelo furto ou pelo roubo, se houver emprego de violência ou grave ameaça, de quantos apartamentos ele entrar. Tá bom, pessoal? Essa é a ideia, essa é a distinção aí para a gente falar desse concurso. Boa sorte, não vamos desistir jamais. Que Deus abençoe a todos e a gente se vê. Valeu!